Hoje, na sessão da comissão do impeachment, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o jurista Ricardo Lode Ribeiro apresentaram a defesa do governo. Ontem, dois autores do pedido de impeachment, os juristas Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, expuseram por que acusam a presidente de crime de responsabilidade. Como o JN mostrou, eles argumentam que a presidente Dilma Rousseff editou decretos para a abertura de créditos suplementares de valor elevado sem autorização prévia do Congresso Nacional. E que isso foi feito mesmo quando já estava claro que as metas de superávit estabelecidas em lei não seriam alcançadas. Os autores do pedido de impeachment afirmam que isso é um desrespeito à lei orçamentária e à Constituição Federal. Ontem, ao fazerem referência às chamadas pedaladas fiscais e ao Petrolão, eles mencionaram atos da presidente relacionados ao ano de 2014, quando Dilma foi reeleita. O próprio presidente da comissão do impeachment já declarou na semana passada que os deputados vão analisar a denúncia completa, tal como foi lida em plenário. Mas hoje, o ministro da Fazenda disse que só falaria sobre as acusações relativas a 2015, porque foram as que o presidente da Câmara considerou válidas ao aceitar o pedido de impeachment. E Nelson Barbosa começou rebatendo as acusações sobre a abertura de créditos suplementares. Disse que os créditos não aumentaram os gastos do governo, apenas remanejaram alguns gastos sem alterar o orçamento aprovado pelo Congresso. E que, por esse motivo, não seria necessária autorização prévia. No dia a dia do governo, o Congresso aprova um orçamento e aprova também algumas regras para a criação de créditos suplementares nas ações que já existem no orçamento. O que esses decretos de crédito suplementar fazem são um remanejamento de recursos com base ou de anulação de recursos de ações já existentes ou com base em fontes pré-definidas pela legislação que podem servir de fonte de recursos para ampliação de dotações orçamentárias. A criação de um crédito suplementar não implica necessariamente nem gera automaticamente um aumento de despesa. Nenhum dos 6 decretos mencionados no pedido, no processo de impeachment, modificou a programação financeira de 2015. Nenhum desses 6 decretos modificou o limite global de gasto discricionário do governo. Um exemplo que eu acho mais adequado é o exemplo de uma ida ao supermercado. Você vai ao supermercado com uma lista do que você precisa comprar. Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate. Isto é a dotação orçamentária, digamos, onde você vai gastar o seu recurso. O que é o seu limite financeiro? É o quanto dinheiro você tem no bolso. É o quanto de dinheiro que eu tenho para gastar naqueles itens da lista do supermercado. Ao caminho do supermercado, alguém da sua família te liga e fala, olha, em vez de comprar 1 quilo de arroz, compre 2. Você muda a lista do supermercado, muda a dotação orçamentária, mas você continua com R$100 no bolso. Se você for comprar mais 2 quilos de arroz, você vai ter que comprar menos das outras coisas, porque você continua com R$100 no bolso. É essa a diferença entre o crédito suplementar e o limite financeiro de pagamento. O que os decretos fizeram foram aumentar as alternativas que o governo tem para aplicar o mesmo valor financeiro fixado no decreto de contingenciamento. Na denúncia, os juristas afirmam que a presidente praticou pedaladas fiscais durante o primeiro mandato e também em 2015, ou seja, fez operações de crédito ilegais ao não repassar recursos a bancos públicos a tempo deles fazerem pagamentos de despesas de programas de governo. A denúncia considera que essas operações foram empréstimos dos bancos públicos ao Tesouro, porque o governo remunerava o banco depois, quando as despesas superavam o saldo disponível. Isso é ilegal. O ministro Nelson Barbosa rebateu. Ele admitiu que as contas eram remuneradas, mas disse que para os dois lados, dependendo se o saldo da conta fosse negativo ou positivo. E por isso afirmou que não eram empréstimos. Disse que as operações foram resultado de contratos de prestação de serviços. Uma das principais ações do governo federal no Brasil e no mundo consiste de transferências de renda. Previdência Social, seguro-desemprego, Bolsa Família, bônus salarial e outras transferências desse tipo.
Como essas transferências são realizadas? O governo faz um contrato de prestação de serviço com um agente financeiro público. Nesse contrato de prestação de serviço, o governo tem uma programação de quanto vai ser o desembolso de cada mês e passa os recursos para o agente financeiro. Em determinado mês, em determinada semana, pode ocorrer que o valor que tem que ser transferido à população não é exatamente igual ao valor que o governo transferiu para o agente financeiro. Para lidar com isso, existe uma coisa chamada conta suprimento, em que acumula diferenças ou a favor da União ou a favor dos bancos públicos. E essa conta deve ser sanada periodicamente. É uma conta que, se houver um desequilíbrio, ela é uma conta remunerada, tem uma taxa de penalização para as duas partes, mas é um procedimento necessário. Ao longo de 2013, e principalmente no primeiro semestre de 2014, o valor dessa conta suprimento, durante alguns meses, ficou com um valor excessivamente negativo contra a União e por um período longo de tempo. Essa conta suprimento, senhor presidente, senhor relator, é uma conta que já existe há muito tempo. Essa metodologia de pagamento não foi objeto de questionamento por parte do TCU ao analisar as contas de 2011, de 2012 e de 2013. Foi objeto de questionamento do TCU em 2015 ao analisar as contas de 2014, o que é perfeitamente normal. Então, ao analisar as contas de 2014, o TCU entendeu necessário fazer um aprimoramento dessa metodologia, para que esses repasses não levassem a acúmulos de saldos excessivos, sejam a favor da União, seja a favor dos agentes financeiros. E o governo atuou para regularizar essa situação. Por fim, Nelson Barbosa disse que, para ele, não há base legal para o impeachment e resumiu por quê. Eu gostaria de dizer por que eu acho que não há base legal para o pedido de impeachment em análise por essa comissão. No caso dos decretos de crédito suplementar, em primeiro lugar, eles estavam de acordo com a legislação em vigor previsto no artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015. Em segundo lugar, a criação de um crédito suplementar não implica necessariamente um aumento de despesa financeira, porque esses créditos suplementares não alteraram o limite financeiro, não alteraram o decreto de contingenciamento de 2015. Muito pelo contrário, eles foram adotados depois do governo aumentar o corte de despesas. No caso das chamadas operações de questionamento pelo TCU, o governo questionou a interpretação do TCU, enquanto isso foi possível, nos trâmites legais. A partir do momento em que a determinação do TCU se tornou formal e final, a partir de um acórdão por parte do TCU, imediatamente o governo mudou a metodologia de pagamento de equalização de taxa de juros, imediatamente o governo mudou a metodologia de reembolso do FGTS e pagou todos os valores de exercícios anteriores apontados pelo TCU. Depois de Nelson Barbosa, falou em defesa de Dilma o professor e jurista Ricardo Lode Ribeiro. Ele também disse que responderia apenas a acusações relativas a 2015 e rebateu os argumentos de que os decretos de crédito suplementar configuram crime de responsabilidade por aumentar gastos, mesmo quando o governo já sabia que não faria o superávit previsto em lei. Para os juristas que defendem o impeachment, o crime acontece no momento em que o crédito suplementar é feito com uma meta fiscal estourada. Para o professor, não. Ele argumenta que não houve descumprimento da lei, porque o Congresso alterou a meta fiscal no fim do ano. No ano de 2015, assim como no ano de 2014, assim como nos anos anteriores, a aprovação da lei de orçamento inseriu no seu artigo 4º, nos dois últimos anos, por exemplo, no artigo 4º, com a mesma redação, a autorização para a abertura de créditos suplementares condicionada ao superávit primário. Quer dizer, então, há autorização legislativa para a abertura de crédito, mas essa autorização está condicionada ao cumprimento da meta do superávit primário. Muito bem. Como o orçamento é informado pelo princípio da anualidade, nós só podemos verificar a ocorrência dessa condição ao final do exercício. Em momento algum,
no ano de 2014 ou no ano de 2015, nós tivemos o descumprimento da meta primária. E por uma razão muito fácil de entender. Antes do final do exercício financeiro, no ano de 2015, o Congresso Nacional aprovou o PLN número 5 de 2015. E o PLN número 5 reduziu a meta primária, admitindo um déficit de até 100 bilhões. Limite que ultrapassa a todos os valores que nós estamos discutindo aqui hoje. Então, na verdade, no momento que o Congresso Nacional aprova uma lei alterando a meta do superávit primário, aquela condição que estava prevista na lei de orçamento, ela não será realizada. Para explicar por que as chamadas pedaladas não podem ser consideradas um empréstimo dos bancos públicos para o governo, como afirma a denúncia, o professor Lodi Ribeiro repetiu os argumentos do ministro da Fazenda de que eram contratos de prestação de serviço e fez uma analogia com o serviço de um arquiteto. Imaginem os senhores que alguém contratasse um arquiteto para fazer um projeto de reforma para a sua residência. Faz o contrato prevê que o projeto será entregue no dia tal e pago no dia qual, e prevê também as consequências para o inadimplemento recíproco. Pergunto aos senhores, o projeto foi entregue no prazo, o tomador de serviço não pagou. É claro que o arquiteto tem um direito de crédito em relação ao tomador de serviço. Mas isso não constitui uma operação de crédito. O professor afirmou que, mesmo se tivesse havido pedalada fiscal, a violação teria sido contra a lei de responsabilidade fiscal. Mas ele afirma que nem isso aconteceu. Lodi Ribeiro alegou que, de acordo com a lei do impeachment, a violação da lei de responsabilidade fiscal não pode ser considerada crime de responsabilidade. É preciso lembrar que a lei do impeachment, a lei dos crimes de responsabilidade, em nenhum momento define, tipifica como crime de responsabilidade a violação da lei de responsabilidade fiscal. O que se pune é o atentado à lei de orçamento. Não dá para confundir a lei de orçamento com a lei de responsabilidade fiscal. A lei de orçamento, os senhores sabem melhor do que ninguém, os senhores aprovam o orçamento. A lei de orçamento é a que prevê receitas e despesas. Depois de ouvir as defesas da presidente hoje e os autores do pedido de impeachment ontem, a comissão encerrou essa etapa do trabalho. O próximo passo agora deve ser na próxima segunda-feira, quando termina o prazo de 10 sessões para a própria presidente entregar a defesa dela. A partir daí, já no dia seguinte, na terça-feira, começa a contar o prazo de até 5 sessões para o relator apresentar o parecer. O relatório, então, vai ser votado na comissão e depois no plenário da Câmara.